Olá a todos os cardiologistas que nos acompanham no canal da SBC. Hoje nós estamos com mais uma entrevista especial destinada aos nossos sócios que acompanham o portal da Cardiol. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Estevão Carvalho de Campos Martins, cardiologista intervencionista do Hospital da Força Aérea do Galeão, do Rio de Janeiro, e diretor de intervenções extracardíacas da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E o tema dessa entrevista hoje vai ser sobre trombectomia mecânica no AVC isquêmico agudo. Então, Estevão, primeiramente, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer te entrevistar para os nossos colegas cardiologistas do Brasil, principalmente após a publicação do importante artigo, que nós participamos, que nós fomos autores, no JACC Cardiovascular Interventions, onde nós traçamos um paralelo entre a angioplastia primária no infarto e a trombectomia mecânica no AVC. Então, isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, Estevão, você que tem sido um líder nessa área, principalmente na parte de intervenções extracardíacas, nos fale um pouco sobre a sua atuação na trombectomia mecânica e como que você a compara à angioplastia primária. Bom, olá, Fernando. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Me sinto bastante lisonjeado por estar participando dessa entrevista de tão ilustre sociedade, a qual faço parte, a SBC, e à frente de tão distinto colega. Essa minha história de intervenção nessa área, ela começou tem mais de 20 anos, foi lá pelos idos de 2000, quando a equipe de hemodinâmica lá do meu hospital, lá do HFAG, Hospital de Força Aérea do Galeão, já fazia as arteriografias cerebrais para a clínica de neurocirurgia. E abrindo um pequeno parênteses aqui, Fernando, essas duas equipes, tanto da neurointervenção quanto da hemodinâmica, sempre tiveram uma parceria muito harmoniosa. Dentro dessa trajetória, foi em 2007, quando eu recebi um convite para cursar um fellow de intervenções carotídeas com o Dr. Alberto Cremonese, Fausto Castriota, lá na Itália. Só de intervenção carotídea foi que eu considerei como um grande salto, como um primeiro ponto de inflexão nessa minha trajetória na trombectomia mecânica. Em 2009, eu retornei para o Brasil, retornei para o Rio de Janeiro e comecei a me aproximar cada vez mais da trombectomia mecânica no AVC isquêmico. Mas, Fernando, teve um caso muito interessante que eu gosto sempre de contar, foi em 2011. Esse caso foi um grande divisor de águas, porque foi uma paciente que nós atendemos, essa paciente estava internada já dentro do ambiente hospitalar e ela apresenta um quadro de AVC isquêmico dentro do hospital. Então, você pode imaginar que o delta-T era bastante curto, só que ela tinha contraindicação absoluta a fazer a trombólise sistêmica, o trombolítico endovenoso. Nesse caso, Fernando, a trombectomia mecânica ainda não tinha uma evidência muito forte de benefício, mas era a única opção para essa paciente. E a equipe da Neuro veio nos consultar e a gente aceitou a fazer o caso. Botamos a paciente na mesa, ela chegou com uma hemiplegia direita, muito pronunciada, assim, hemiplégica mesmo, um desvio conjugado do olhar para o lado esquerdo e também uma afasia, ela não entendia nada do que estava acontecendo, não interagia com o meio. Então, fizemos a arteriografia dessa paciente, diagnosticamos uma oclusão de artéria cerebral média à esquerda e naquela época, diferente de hoje em dia, Fernando, a gente não tinha disponível materiais dedicados para fazer a trombectomia mecânica. Então, nós dispomos, na ocasião, de materiais de intervenção no infarto agudo do miocárdio e utilizamos ali, então, a trombectomia com lise mecânica desse trombo e também lise química com a administração de 1/3 da dose do trombolítico intraarterial e obtivemos um resultado bastante interessante, que foi a recanalização completa desse vaso. E um fato interessante, que eu sempre conto isso, é que a paciente começou a tentar retirar o introdutor arterial. A gente funcionou na artéria femoral direita, ela começou a retirar. Eu perguntei para aqui, poxa, vocês não contiveram a paciente e tal? E aí que nos demos conta que a paciente estava mexendo exatamente a mão que estava hemiplégica. Pedimos para levantar a mão, o braço, ela levantou, perna levantou completamente normal e começamos a interagir com ela. Ela estava completamente lúcida, orientada, só não sabia o que estava fazendo ali, mas ela conseguia responder tudo o que a gente perguntava
E, Fernando, esse caso foi um caso assim que me mostrou de uma forma indubitável o poder da trombectomia mecânica nesses pacientes. Como a terapia, a paciente está descendo uma ladeira para incapacidade funcional e a trombectomia mecânica pega essa paciente, bota novamente na planície e a capacita a ter uma vida plena com todas as suas faculdades, tanto motora quanto mental. Então, esse foi um grande divisor de águas nessa minha atuação. Foi essa paciente que realmente me fisgou para a trombectomia mecânica e eu a considero como se fosse o segundo ponto de inflexão nessa estrada. Conto esse caso, Fernando, não só com o intuito de um relato histórico, mostrando, né, que naquela época nós tratávamos com materiais ainda rudimentares, mas para fazer esse paralelo. Utilizamos técnicas e estratégias que são aplicadas na revascularização mecânica do infarto agudo do miocárdio para a recanalização mecânica no AVC isquêmico. Então, assim, existem várias similaridades, né? Por exemplo, a recanalização do vaso ocluído agudamente por um vaso, aquele corre-corre em se estabelecer um fluxo mais rápido possível, restabelecer um fluxo pleno, a remoção do trombo. Mas a gente tem que notar também, Fernando, que existem várias diferenças, várias particularidades de cada método. E foi nesse intuito que nós dois, né, nos juntamos e começamos a confeccionar esse artigo junto com ilustres intervencionistas aqui do Brasil e também do exterior, para fazer um paralelo entre a trombectomia mecânica, o AVC isquêmico e angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio. Perfeito. E tenho muito orgulho de ter participado contigo desse artigo aí. Bom, Estevão, de 2015 para cá, diversos ensaios clínicos randomizados foram publicados e demonstrando a alta eficácia da trombectomia mecânica no AVC isquêmico agudo, né? Como você falou, na época que você fez aquele caso, ainda não tinha evidências aí muito sólidas disso, mas de 2015 para cá isso mudou. E mais recentemente, isso publicado no mês passado, um importante estudo brasileiro no New England Journal of Medicine, né? Recomendo que todos leiam esse estudo, que também mostrou resultados muito positivos da trombectomia mecânica na rede pública no Brasil, no SUS. Então, você poderia sumarizar um pouco os principais resultados desses estudos, né, colocar eles em contexto, e você acredita que logo a trombectomia mecânica vai estar disponível no SUS, assim como a angioplastia primária? Bom, vamos lá, Fernando. Em 2013, começar um pouquinho lá de trás. Em 2013, nós tivemos 3 trials negativos para a trombectomia mecânica. Foi o Synthesis Missile Rescue, IMS-3. E depois desses trials, nós esperamos 2 anos até chegar ao ano de 2015, onde realmente houve um verdadeiro boom em favor da trombectomia mecânica. 2015 foi o ano da trombectomia mecânica no AVC isquêmico, principalmente com a publicação de 5 grandes e bem conduzidos trials randomizados, começando com o Mr. King, o Escape, o Extend 1A, Swift Prime, Revascat, e todos eles analisados muito bem por uma meta-análise chamada Hermes, que eu aconselho a leitura, que mostra um benefício de forma inquestionável da trombectomia mecânica. E todos esses estudos, eles tiveram como uma característica comum a comprovação de um grande vaso cerebral ocluído causando o AVC para trigar o procedimento da trombectomia mecânica. Então, Fernando, assim, sempre a gente está fazendo analogia, como no infarto agudo nós temos o eletrocardiograma com o supra trigando, conduzindo o paciente para a angioplastia primária, no AVC isquêmico nós temos que ter uma angiotomografia mostrando a oclusão de um grande vaso cerebral para levar esse paciente para a sala. É lógico que existe todo um estudo prévio com outros instrumentos, com os outros exames, mas é a angiotomografia evidenciando um grande vaso ocluído que triga a saída do paciente para trombectomia mecânica. Nos anos seguintes tivemos mais 3 trials positivos, o PIST, o TRACE, o Therapy, e mais ou menos há 2 anos atrás houve a publicação tanto do Diffuse 3, que estende a janela terapêutica da trombectomia mecânica de 6 horas para 16 horas, e o estudo Down, que também estende a janela terapêutica de 6 para 24 horas, é lógico, utilizando alguns softwares de imagem com
angiotomografia de perfusão. Mas o interessante que eu gosto de ressaltar é que o PI do estudo Down foi o neurointervencionista brasileiro, o Dr. Raul Nogueira, que a gente tem muito orgulho dele ter conduzido esse trial de forma tão esplêndida. Em relação a Resilient, Fernando, no mês passado, ele está super fresquinho, ele foi publicado na New England Journal of Medicine. Ele foi liderado pela doutora Sheila Martins, uma incansável, que eu sempre gosto de citar o nome dela, e ele mostrou o benefício da trombectomia mecânica aqui no Brasil, na realidade brasileira. Então, de forma bem resumida, esse estudo ele foi patrocinado pelo Ministério da Saúde para aplicar a trombectomia mecânica no sistema público de saúde, no SUS, e efetivamente entraram 12 centros nesse estudo, que foi um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, que comparou 1 para 1 na randomização tanto a trombectomia mecânica associado à terapia padrão versus a terapia padrão no outro grupo. E aí a gente pôde ver que os pacientes que chegaram com um delta-T de até 8 horas, após o início dos sintomas, eles expandiram um pouquinho essa janela até 8 horas e com evidência de oclusão de um grande vaso cerebral, eles foram arrolados, esses pacientes. Então, assim, no braço da trombectomia mecânica foi facultado a utilização de 2 devices principais de trombectomia mecânica, né, os mais conhecidos, que é o stent retriever. Esse stent retriever, de forma bem rápida, é um stent que nós implantamos dentro do vaso, um stent autoexpansível, e ele interage ali no local do vaso com o trombo. Esperamos 5 minutos, depois removemos esse stent, e aí o trombo vem aderido junto do stent, fazemos a trombectomia. Ou então sistemas de aspiração, que são aqueles catéteres dedicados, nós aplicamos uma pressão negativa nesse catéter e ele faz a sucção do trombo para dentro do catéter. Então, no stent Resilient foi autorizado, foi facultado esses 2 dispositivos. O trial, inicialmente, ele ia contemplar a randomização de 690 pacientes. Entretanto, numa análise interina em 221 pacientes, já se mostrou um resultado assim extremamente benéfico, inquestionável, em favor da trombectomia mecânica. E só para ter uma noção, eles aplicaram como desfecho primário a escala de ranking, né, ranking scale em 90 dias, uma escala que vai de 0 a 6. 0 é o paciente totalmente independente, é um paciente que não tem nenhum sintoma, e 6 é a morte. E nós consideramos de 0 a 2 como paciente funcionalmente independente. Então, esse era o objetivo. E foi observado que em 35% dos pacientes do grupo trombectomia mecânica mais terapia ótima evoluíram com ranking de 0 a 2, e no grupo só com a terapia medicamentosa otimizada 20% apenas de ranking 0 a 2. Então, sim, o P foi extremamente favorável, foi um P de menor que 0,01, o intervalo de confiança foi entre 2,6 e 27,6, se eu não me engano, e a taxa de sangramento foi uma taxa de sangramento muito similar, em 4,5% nos 2 grupos. Então, esse resultado, Fernando, ele é muito importante porque a gente espera que exista essa incorporação dessa tecnologia no SUS, visto que o estudo foi sponsorizado pelo próprio Ministério da Saúde e foi feito na população no contexto do SUS. Então, isso, uma das coisas assim extremamente que eu gosto de ressaltar é a qualidade dos nossos neurologistas e também a qualidade dos nossos neurointervencionistas. São muito habilidosos. Inclusive, Fernando, um dos nossos coautores, Dr. Orlando Maia, ele foi um dos investigadores nesse estudo. E Dr. Orlando Maia, a gente sempre teve uma relação muito fraterna nesse tempo todo no Hospital de Força Aérea do Galeão. Não, perfeito. Realmente o estudo é excelente e só o fato de ter sido publicado no New England é um orgulho nacional, né, Estevam? Bom, vamos falar um pouquinho da participação do cardiologista intervencionista. Isso aqui a gente está falando de neuro, né? Acho que os cardiologistas podem até se assustar que a gente está falando de assunto de neurologia. Mas, Estevam, você que é um defensor da participação do hemodinamicista para auxiliar na disseminação desse importante tratamento para a população. Uma vez que o número de neurointervencionistas no Brasil e no mundo, o mundo inteiro se fala disso, esse número é insuficiente para suprir essa enorme demanda da AVC, né? O AVC é uma das doenças, junto com o infarto, que mais matam, que mais dão sequelas.
muito frequente, né? Uma incidência altíssima no nosso meio. Então, como que você acredita que o cardiologista intervencionista deva ser incorporado às equipes de AVC, às equipes de stroke? Então, Fernando, existe uma carência óbvia, muito grande, na oferta do tratamento em nosso meio. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Não apenas da trombectomia mecânica, eu estou falando aqui da trombólise química, do uso do trombolítico. E um estudo recentemente publicado no Lancet, com dados regionais da América Latina, ele mostrou que menos de 1% da população desse continente tem acesso à trombólise química. Você imagina, então, em relação à trombectomia mecânica. No Brasil, essa situação não chega a ser assim, com esse nível, ela é um pouco melhor. Isso é devido, de novo, ao trabalho hercúleo dos nossos neurologistas. Eu cito novamente o nome da doutora Sheila Martins, fazendo reverência a essa colega médica, porque o trabalho dela é muito intenso nisso, sempre foi, é uma incansável. Inclusive, ela foi eleita agora, Fernando, nessa semana, como presidente da Organização Mundial de AVC, tamanha a sua importância no tema. Mas, Fernando, eu costumo dizer assim que existem 3 barreiras básicas entre o paciente e a trombectomia mecânica. Vamos voltar para a trombec agora. Existe uma barreira muito óbvia, que é a barreira de distância, né? Às vezes o paciente ele tem um AVC, esse AVC é de grande vaso, precisa da trombectomia mecânica, mas ele está muito distante de um centro, muito distante de um hospital e não consegue chegar no tempo hábil. Essa é a barreira de distância. E por isso que a gente vem defendendo até os colegas que têm serviços em outros estados, né, principalmente no interior. A gente visa muito esse desenvolvimento do workflow do AVC, da trombólise química e da trombectomia mecânica. Existe também uma outra barreira, que é a barreira de acesso. Às vezes você tem um AVC, você está próximo do lado de um hospital que tem a trombectomia mecânica, mas você não tem acesso àquele hospital. Seja porque aquele hospital é um hospital privado e você é um paciente do SUS, ou se o seu convênio não contempla aquele hospital específico, mesmo tendo um convênio, uma saúde complementar. Então, essa é uma barreira de acesso que existe. Então, você vai dispor da trombólise química no Sistema Único de Saúde, até ser implementada essa terapia, a trombectomia mecânica. E, por último, é a própria barreira de disponibilidade de equipes 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, nos locais que mesmo que já disponibiliza a trombectomia mecânica. Às vezes você não tem, o colega ele faz a trombectomia mecânica, mas não tem uma escala de sobreaviso 24 horas por 7. Então é nesse sentido que eu acho que a participação do cardiologista intervencionista, desde que bem treinados, Fernando, bem capacitados, assim, é muito importante. E eu falo isso não é assim de uma forma teórica, né? Eu falo isso por uma experiência que eu tenho trabalhando com o Dr. Orlando no Hospital de Força Aérea do Galeão, dividindo a escala de sobreaviso há mais de 12 anos da trombectomia mecânica no AVC. É lógico que antes de 2015, muito poucas vezes, mas depois de 2015, com o boom desses 5 trials randomizados, nós começamos a cada vez mais desenvolver e hipertrofiar o workflow do nosso hospital. E o que eu chamo, a palavra-chave para essa interação é interdisciplinaridade, não é multidisciplinaridade. Não é uma sequência de pessoas com especialidades distintas fazendo uma parte específica. A interdisciplinaridade é quando 2 disciplinas atuam de forma harmônica no mesmo ponto do workflow. Então, um outro ponto que eu sempre ressalvo bastante é que no HFAG a gente trabalha há mais de 12 anos nessa escala e nunca houve um avanço em nenhuma outra área da neurointervenção, por exemplo. A gente fica muito ali, a gente sabe qual é o nosso limite, qual é a nossa utilidade nessa escala, nesse workflow, que é atuar na retirada de um trombo de uma artéria agudamente ocluída. Isso nós fazemos muito bem no infarto agudo, nós temos essa expertise. E todas as outras patologias neurovasculares, como os aneurismas, fístulas, tumores, etc., tudo é tratado pelo neurointervencionista, pelo Dr. Orlando Maia. Então, não existe assim uma competição, pelo contrário, existe uma sinergia muito grande entre essas 2 equipes. E só para deixar um axioma que eu gosto muito de utilizar, né, no business a gente tem tempo é dinheiro, né? No infarto agudo do miocárdio nós temos tempo é músculo. E no AVC nós temos o axioma tempo é cérebro. Então, nós temos que formar essa equipe, temos que ofertar a melhor terapia, que tem a melhor evidência,
o mais rápido possível, Fernando. Perfeito, Estevão. Eu posso falar pela minha experiência também, da onde eu vivo. Eu estou no interior de Santa Catarina e realmente aqui a gente tem escala de sobreaviso da hemodinâmica para infarto agudo, 24/7. Nós temos equipamento, tem angiotomo, tem ressonância, tem tudo que é preciso, mas a gente não teria uma escala de neurointervencionistas. Na verdade, neurointervencionista aqui não fica nem na cidade, vem para casos eletivos. Então, eu vejo que isso aí é uma realidade, especialmente no interior, né, Estevão, que a gente vê isso de uma forma mais gritante, essa necessidade, e dificilmente vai conseguir ser suprida com uma formação de novos neurointervencionistas da noite para o dia. Então, eu acho realmente muito interessante esse trabalho que você vem fazendo, e não tenho dúvidas que isso vai ajudar a diminuir, né, o peso do AVC na nossa população. Estevão, para finalizar, fale um pouco sobre o SPREAD-MT, que é o curso que você idealizou e que você desenvolveu para o treinamento dos cardiologistas intervencionistas na trombectomia mecânica. Nos fale um pouco desse seu curso, que tem tem crescido e que tem tido muito sucesso, muito êxito nesse contexto. Obrigado pela oportunidade, Fernando. Antes de entrar no assunto do curso, é só colocar que a trombectomia mecânica ela é um apêndice de um workflow que já existe, sabe, Fernando? Uhum. E esse workflow ele é liderado pelo neurologista. Então, diferente do infarto agudo do miocárdio, no qual o cardiologista intervencionista ele tem uma ação mais decisória, no AVC, o cardiologista intervencionista ele é integrado a uma equipe interdisciplinar que, sob a liderança do neurologista, isso é muito importante frisar, e vai ser justamente essa equipe que vai decidir os casos que irão para a trombectomia mecânica ou não. Então, é justamente nesse ponto que eu sempre faço eu friso bastante, que é muito importante que a gente tenha essa plena consciência que esse é um outro território que é guiado por outros especialistas, tá? Em relação ao curso, Fernando, como eu havia mencionado, os fatos eles vêm acontecendo de forma bem natural, no seu tempo, respeitando o processo de amadurecimento natural. E então, assim, eu costumo dizer que eu tive um outro ponto de inflexão nessa minha trajetória na trombectomia mecânica, quando eu fui convidado em 2017 a participar de uma mesa no EuroPCR, que é o maior congresso, como você sabe, de intervenção mundial. E nessa mesa tinham vários assim, expoentes da intervenção, o próprio Alberto Cremonesi, o neurocirurgião Dr. Nick Hopkins, Michel Piotin, Bernard Heimers, Horst Sievers, Omer Gotkins, todos eles discutindo sobre o papel do cardiologista intervencionista nessa atuação do AVC isquêmico. Então, você pode reparar, Fernando, que isso aí não é ideia minha, de jeito nenhum. Esse assunto ele já vem sendo discutido há muito tempo, tanto lá fora quanto aqui dentro, mas principalmente lá fora. Esse é um assunto que já vem desde 2014, 2013 sendo discutido. O que eu acho interessante dessa sessão, que eu gostaria de frisar, é que não havia assim, muita dúvida em relação à entrada do cardiologista, né? Mas sim como a gente definia o treinamento desse colega hemodinamicista. E foi aí que houve uma pergunta, né? Foi justamente essa, assim, como é que a gente definia, como é que a gente elaborava um treinamento para o colega, como é que fazia esse salto lógico da intervenção. E foi aí, Fernando, que eu fiquei uns 8, 9 meses pensando demais como passar essa experiência que veio acontecendo de forma bastante natural e com todos esses fatos que eu venho elencando para você, para o colega que já tem uma experiência na área, muitos colegas já fazem algum grau de intervenção no AVC, né? E tentar passar de uma forma bastante prática. Então, eu volto a frisar que esse curso não é um curso de habilitação. Esse curso ele tem a pretensão apenas de ser um curso de aperfeiçoamento para aqueles colegas que têm essa experiência. E eu considero que esse curso ele tem 3 grandes pilares, Fernando. Primeiro, é uma imersão conceitual, tanto no workflow, no papel, onde é que a gente tem que se colocar dentro desse workflow, respeitando toda uma hierarquia que existe
gerenciada pela neurologia. E essas palestras são feitas com todos os colegas de multidisciplinas, como os radiologistas, os neurointervencionistas, o neurologista clínico. Depois, o segundo pilar é a manipulação de devices. A gente bota todos os devices ali na mesa e fica estudando todos eles em até maquetes. A gente utiliza ali para utilizar em alguns sistemas e vemos como é que eles funcionam. E o terceiro pilar, o mais forte, que é a simulação virtual. Eu acho que esse é o game changer da situação. Então, nós temos ali uma imersão muito grande, prática, em simulação virtual, no qual nós disponibilizamos um simulador para cada dupla, ou seja, o colega aí vai estar sempre com a mão no simulador, não tem essa questão de ele ficar olhando os outros fazerem. Por isso que as turmas são bem pequenas, porque a gente prioriza essa participação e essa interação do hemodinamicista com o simulador. E no final do curso, né, ele sai tendo feito pelo menos 20 casos de simulação virtual. Então, é essa lavagem cerebral que a gente fala, sempre brinca no curso, né, de apresentação de toda a técnica, de todo o passo a passo, lógico, intercalada com as discussões teóricas, com a contribuição de vários colegas de forma interdisciplinar, é que eu vejo que a gente consegue passar e fazer esse salto lógico da angioplastia primária para a trombectomia mecânica no AVC. Eu acho que basicamente é isso, meu amigo. Eu só queria te pedir um minutinho aí do seu tempo para, primeiro, te agradecer demais a tua ajuda na confecção desse artigo. Você é um cara que tem um pensamento muito cristalino, né? E um respeito muito grande pela ciência. E você contribui demais aí para a confecção desse artigo. Te agradeço muito. Eu que te agradeço, Estevão, pela oportunidade. Eu posso falar por mim, porque eu fiz o seu curso, né? Fui um dos teus primeiros alunos, acho que foi a segunda turma, e realmente posso falar aqui, atestar a qualidade e todo o empenho que você tem colocado nisso. E apesar desse assunto ser um pouco, a gente tem falado muito de intervenção, eu acho que o cardiologista clínico, né, Estevão, isso é muito importante, tá por dentro desse assunto, porque os nossos pacientes cardiopatas, eles também têm muito AVC, a gente tem FA, a gente tem pacientes idosos, então isso é um tema muito atual que o cardiologista, né, tá cada vez mais trabalhando junto com o neurologista, né, com a neurologia. Então esse trabalho interdisciplinar que você tanto defende é importante, né? O nosso artigo fala muito desse workflow, né? É um artigo técnico, mas para o cardiologista clínico também ele é interessante porque dá uma boa perspectiva, né, desse todo esse trabalho e como que o cardiologista também pode participar junto dessas equipes. Então, Estevão, mais uma vez, obrigado por aceitar o meu convite, e disponibilizar o teu tempo para essa entrevista, que foi excelente, que eu tenho certeza que os nossos colegas vão gostar e vão aproveitar muito o conteúdo que foi discutido aqui. Então, um grande abraço e nos falamos, então. Um abração, Perfeito, agradeço. Obrigado. Um abraço, Fernando. Tudo de bom.